Você acorda, faz tudo, resolve tudo e mesmo assim por dentro parece vazio. Não é tristeza, não é preguiça. É como se você estivesse funcionando sem estar. Você entrega, cumpre, aguenta, mas não se sente ali. E isso cansa de um jeito estranho, porque não dói, anestesia. Agora, a dúvida. E se esse vazio não for falta, mas proteção? E se em algum momento sentir foi pesado demais e o seu corpo aprendeu a se desligar para sobreviver? E se esse automático que hoje te apaga já foi um dia o que te salvou? Se isso fizer sentido para você, fica, porque hoje vamos entender por que você se sente vazia mesmo dando conta de tudo e como o corpo pode voltar sem você ter que se forçar, não para virar outra pessoa, mas para voltar a caber em si. Talvez o seu dia seja assim. Você levanta, resolve, responde, entrega, tudo acontece. Mas você não sente que está ali. Você ri quando precisa, concorda quando convém, segue quando esperam, mas por dentro é silêncio. Não é tristeza, não é drama, é ausência de presença. É como se você estivesse vivendo com o corpo ligado e você em modo economia de energia. Você faz, mas não se percebe fazendo. Você fala, mas não se escuta falando. Você vive, mas não se sente vivendo. Isso é o automático. O automático não é preguiça, não é desinteresse, não é falta de gratidão. É quando o corpo aprendeu que estar inteiro dói demais. Então, ele fica pela metade. Você não desligou porque quis, você desligou porque precisou. Em algum momento, sentir demais era perigoso. Exigir demais era pesado. Precisar demais não era possível. Então o corpo fez o que sabe fazer. Ele criou distância por dentro, para você conseguir continuar por fora. E funcionou. Você sobreviveu. Você aguentou, você seguiu. Só que agora, esse mesmo jeito que te protegeu começa a te esvaziar. Porque sobreviver não é o mesmo que estar viva. O automático não é erro, é estratégia antiga. Mas talvez ela não precise mais ser a sua casa. Talvez hoje o corpo já possa aprender outro jeito de existir, um pouco mais presente, um pouco mais inteiro, sem precisar se desligar para aguentar. E a gente vai chegar nisso, sem pressa, sem forçar, no ritmo que o corpo aceita. Por enquanto, só reconhecer já é começo. Quando você se sente vazia, a primeira reação costuma ser: tem algo errado comigo. E nesse momento, uma mentoria pode fazer a diferença na sua vida.
No primeiro comentário deste vídeo tem um link que te leva diretamente à mentoria de regulação emocional comigo. Te espero. Mas o vazio nem sempre é falta. Às vezes é excesso, que precisou ser desligado. Em algum momento da sua vida, sentir foi pesado demais. Precisar foi demais. Esperar foi demais. Talvez você não pôde depender. Talvez não pôde cair. Talvez não pôde sentir tudo o que sentia. Então o corpo fez um acordo silencioso. Se sentir machuca, é melhor sentir menos. Isso não foi escolha, foi inteligência de sobrevivência. O vazio não nasceu do nada. Ele nasceu para te proteger de algo que doía demais. Por isso ele não grita, não faz drama, não chama atenção. Ele só te desliga por dentro, para você conseguir seguir por fora. Esse vazio não é ausência de valor, não é falta de amor, não é falha sua. Ele é memória do corpo, memória de quando era mais seguro não sentir tudo. Mas o problema é que o corpo aprende e depois continua usando a mesma estratégia, mesmo quando o perigo já passou. Então hoje, talvez você esteja segura, mas ainda vivendo como se não estivesse. Talvez você não precise mais se desligar, mas o corpo ainda não sabe disso. E esse vazio que você sente pode ser só o corpo dizendo: eu ainda estou te protegendo do jeito antigo. Não como castigo, não como erro, mas como cuidado atrasado. E quando você entende isso, algo muda. O vazio para de ser inimigo e começa a ser mensagem. Mensagem de que você sobreviveu, mas talvez agora possa começar a viver de outro jeito, sem precisar se desligar para continuar existindo. Agora não tem nada para consertar, nada para entender, nada para resolver. O corpo volta quando não é pressionado. Você não precisa fazer nada com a respiração, só perceber que ela acontece. Talvez o ar entre curto, talvez entre longo, tanto faz. Ela sabe o caminho. Percebe onde o corpo encosta, onde ele é sustentado. Não precisa relaxar, só notar que existe apoio. O automático diminui quando o corpo percebe que não precisa reagir. Se pensamentos aparecerem, não empurra, não discute, não segue. Eles passam, como passam quando você está quase dormindo. Agora, talvez você perceba pequenos sinais. Um peso diferente, um espaço interno, um silêncio mais macio. Nada disso precisa crescer.
Nada disso precisa durar. Só existir já é suficiente. O corpo entende presença quando não é observado com cobrança. E pouco a pouco ele começa a voltar. Não de uma vez, não com força. Ele volta do jeito seguro. Você não precisa se ligar, não precisa sentir tudo. Só não precisa continuar se desligando. Aqui, agora, você pode existir sem se defender, mesmo que seja por instantes. Você não precisa sair daqui diferente. Não precisa sentir algo especial, não precisa se transformar. Se tudo o que aconteceu foi você ficar um pouco mais aqui, isso já é muito. Presença não chega em explosão, chega em sinais pequenos. Talvez você perceba um pouco mais de corpo, um pouco menos de distância, um pouco menos de vazio. Ou talvez não perceba nada agora. As duas coisas são parte do processo. O corpo não volta quando é pressionado, ele volta quando é respeitado. Cada vez que você permite existir sem se desligar, algo se reorganiza. Sem esforço, sem técnica, sem cobrança. Você não precisa voltar a ser quem era. Você não precisa consertar nada. Você só precisa não continuar se abandonando. Estar aqui, mesmo que pouco, já é uma forma de cuidado. E cuidado repetido vira confiança. Não precisa levar isso como tarefa. Não precisa se lembrar disso o dia inteiro. O corpo lembra por você. Aos poucos, no ritmo que ele aceita. Você não está vazia. Você aprende a voltar. E isso já é regeneração. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa ser decidido agora. O que precisava acontecer já começou. Você ficou, mesmo que em partes, mesmo que por instantes. E isso já muda o ritmo do corpo. Regenerar não é virar outra pessoa, é parar de se afastar de si. Se fizer sentido, continuamos juntas. Toda quarta-feira às 21 horas tem um novo passo dessa escada. Sem pressa, sem cobrança, no tempo que o corpo aceita. Se hoje você só conseguiu não se desligar por alguns minutos, isso já é cuidado. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para você. Estar aqui já é suficiente. Nos encontramos de novo no próximo degrau. Até lá, fique em paz e acompanhe as afirmações que vão te trazer um relaxamento profundo e a regeneração que você precisa para seguir a semana. Agora o corpo começa a entender que pode descansar.
Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado.
Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado.
a guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo.
O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança.
A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha.
Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar.
Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar.
peito aprende a não se fechar. Mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado. Nada precisa ser vigiado. A guarda baixa no ritmo certo. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração acontece sozinha. Cada parte do corpo recebe permissão para soltar. Ombros aprendem a não carregar. Peito aprende a não se fechar.
mente não precisa controlar nada agora. Pensamentos podem passar sem serem seguidos. O corpo sabe atravessar o sono com calma. O alerta diminui sem esforço. A vigilância se dissolve naturalmente. Não existe urgência neste momento. Não existe cobrança neste espaço. O descanso se torna possível. Cada célula responde à ausência de exigência. O corpo reorganiza o que ficou pesado demais. O que foi tenso começa a amolecer. O que foi rígido começa a ceder. A regeneração acontece no silêncio. O sono chega do jeito certo. Não há nada para resolver hoje. O descanso também é caminho. O corpo lembra como é existir sem luta. A segurança cresce sem precisar ser pensada. O cansaço foi compreendido. Ele não precisa mais gritar. Dormir agora é permitido. Soltar agora é seguro. O corpo sabe quando pode baixar a guarda. A regeneração acontece enquanto o sono se aprofunda. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas agora. Apenas ser. Enquanto o sono continua, o corpo segue regenerando no ritmo que ele reconhece como seguro. Agora o corpo começa a entender que pode descansar. Nada precisa ser sustentado.